historiografias, de agora, né? Historiografias e dramaturgias. Vamos ter 4 comunicações do professor Berilo Nozella, que faz pós-doutorado aqui junto ao programa Capo Comicato e Meta Teatro, o Fazer o Pensamento da Iluminação na Dramaturgia Pirandeliana. Depois Priscila de Azevedo Souza Mesquita, que é aluna do doutorado, o título é Diversidade Cultural e Identidade Nacional, Dilemas e Impasses do Movimento Folclórico, 1947-1964, na Dramaturgia de Zora Seljan. Rafael Cassur, mestrado, com o Teatro do Grand Guignol de Paris, 1897-1962, sob a perspectiva da contemporaneidade no trabalho da companhia Vigor Mortis, e o Péricles Amin, do doutorado, com Cantores Transatlânticos, Companhia Italiana na Formação do Teatro Italiano. Então é isso. Pois então, Berilo pode vir aqui apresentar, são 15 minutos. 15 minutos? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou apresentar, na verdade, um projeto de pesquisa que eu estou realizando aqui em estágio pós-doutoral, aqui na UFPGAC. Eu sou professor da Federal de São João del Rei, fiz o meu doutorado aqui na Unirio e agora estou retornando para fazer o pós-doutorado. Mas o pós-doutorado começou há 2 meses, então eu estou apresentando a pesquisa ainda que ela está começando. O título é Capo Comicato e Meta Teatro, Fazer o Pensamento da Iluminação na Dramaturgia Pirandeliana. Eu vou ler porque senão eu vou passar bem mais de 15 minutos. Vou ler para tentar manter. Tá? Então a pesquisa propõe a realização da análise de 3 obras metateatrais de Pirandello, que compõem a sua trilogia do teatro no teatro. São elas: 6 personagens à procura de um autor, de 1921, Cada um a seu modo, de 1925, e Esta Noite se representa de improviso, de 1930. E coloca-se como um momento-chave na minha trajetória profissional, ao apresentar como desdobramento da minha pesquisa de doutorado uma verticalização das práticas e das metodologias sobre análises dramatúrgicas com uma visada histórica e historiográfica, buscando compreender traços das práticas cênicas de nossa modernidade, ao mesmo tempo em que inaugura um novo direcionamento nesse contexto, que é especificamente a iluminação cênica. Nesse ponto, 2 trajetórias minhas encontram-se de forma contundente, tanto a acadêmica, na qual eu venho me debruçando sobre o texto e a cena moderna italiana e brasileira desde o mestrado, e a profissional, uma vez que sou iluminador cênico há mais de 20 anos. Os estudos sobre iluminação cênica, mesmo ainda há pouco, já apresentam resultados incisivos em nossa produção acadêmica atual. Porém, o foco sobre a história da cena, tendo a iluminação como objeto, ainda é um campo pouco explorado. Principalmente se pensar na proposição de uma história da iluminação que se integre de alguma maneira a uma história geral do teatro, não apenas a história de um elemento inseparável. Assim, é buscando adentrar tal espaço de estudos com o intuito de colaborar para a sua mais nítida configuração no Brasil, que o presente projeto se propõe como um movimento de inovação dessa minha trajetória investigativa. Tá? O foco das análises das dramaturgias se dá na noção de modo de produção da cena, procurando identificar traços de um modo de fazer do ponto de vista da iluminação cênica no trabalho de Luiz de Pirandello. Essa noção de modo de produção revela-se como um conceito fundamental para a presente proposta, ao reafirmar a leitura de que o fazer teatral está sempre articulado às condições econômicas, políticas e sociais de produção de sua época. Fundamental para o estudo da cena, cuja materialidade abarca não apenas elementos estéticos culturais, plasmados em longa duração artística, mas também os contextos econômicos e políticos em que estão inseridos. Considerando-se a proposta de empreender análises dramatúrgicas sobre o pensamento
e possíveis práticas da iluminação cênica, tomaremos como base o conceito de historicidade da encenação que está inserida no texto, como uma espécie de encenação imaginada presente no próprio texto. Isso como pensado por Raymond Williams numa obra sua chamada Drama em Cena, onde ele articula o conceito de estrutura de sentimento como conceito central para realizar essa proposta analítica. Tá? Na referida obra, Williams desenvolve análises investigativas no âmbito da compreensão dos processos de desenvolvimento histórico das propostas de encenação, num conjunto que inclui análises textuais, visando o desvendamento e a construção de imagens imaginárias de encenações no interior dos textos. Análise de documentos que possam apresentar traços reveladores quanto às propostas de encenação, plantas teatrais, cadernos de direção, programas de espetáculo, críticas, fotografias, etc. E, por fim, o próprio exercício de comparação histórica entre as diferentes manifestações num decorrer histórico temporal. O espetáculo cênico é uma arte do aqui e agora que se realiza na presença, ainda que fragmentariamente. Este possui alguma permanência para além da sua existência material. Os elementos materiais que constituem o espetáculo, o texto, o cenário, o figurino, atores, técnicos e até mesmo as lembranças daqueles que presenciaram, são permanências fragmentadas de um todo que foi o espetáculo cênico, o que não significa que não possuam a sua materialidade própria, tanto como obra como prática. A luz constituinte deste momento é elemento essencialmente efêmero do espetáculo. Não permanece nem enquanto fragmento, nem apenas como lembrança. Mas de quê? Uma vez que a luz em si não é vista. Ela permite ver, ela permite mostrar, desenhar, direcionar, ambientar, mas ela em si não é vista. A relação que se estabelece entre esses fragmentos materiais e a luz no todo do espetáculo é de uma cumplicidade ambígua. A luz serve totalmente aos elementos constituintes do espetáculo, ao mesmo tempo que se serve deste conjunto. Afinal, também ela só se realiza na sua presença e execução. Apostamos que a estrutura metateatral, então nesse sentido, ela se apresenta como um retrato privilegiado do pensamento cênico moderno, no caso do Pirandello, quanto a esses elementos. Sendo assim, o exercício de reconstrução da encenação imaginada será o objetivo e a metodologia fundamental a serem buscados. Nesse sentido, a metateatralidade da dramaturgia, produzida por Pirandello, se apresenta como uma documentação privilegiada de análise se, no jogo pesquisador-objeto, encontrarem-se e dialogarem com as diferentes experiências, estudos e análises dramatúrgicas, o olhar para a historiografia e as suas categorias e o trabalho técnico-artístico com a iluminação. Nesse campo, além dos documentos paralelos propostos por Raymond Williams em sua proposta de análise, o campo também de uma história da técnica se coloca como um elemento fundamental. Afinal de contas, é entendendo como os processos industriais de desenvolvimento técnico do final do século XIX e início do século XX nos permite entender como uma certa imaginação cênica ou uma certa imaginação cultural também se desenvolve. É isso. Sim, tem 7 minutos, caso. Então eu quero falar mais uma coisinha. Além do Raymond Williams, tem uma outra base teórica, metodológica, que se mostrou fundamental, a partir da relação que se coloca entre o documento, entre o pesquisador, o documento e o objeto em si, entendendo o documento e a fonte não como objeto, mas como um instrumento de trabalho com o objeto. Então, entre essa materialidade desse fato, entre o documento e a sua interpretação, despontou na trajetória dessa pesquisa, no campo dos procedimentos, a microhistória.
em primeira instância, pela relação de espelhamento complexa da tríade fato, documento, historiografia, interessou-nos a metáfora proposta por Carlo Ginzburg de espelhos deformantes. Para Ginzburg, o historiador estabelece com suas fontes um trabalho de cunho analítico que não pode prescindir da noção de construção. As fontes, para ele, não são nem janelas escancaradas, como acreditam os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam os céticos. As fontes apresentam-se para ele como espelhos deformantes que precisam, então, da interferência do historiador, muitas vezes no nível intuitivo, para serem exploradas. Essa noção de espelho deformante nos remete à dualidade, fidelidade e falsidade da representação. Se na representação como espelho permanece uma parte intocável da relação entre objeto e imagem, esta parte também possui algo que é do âmbito exclusivo da representação, e não mais do objeto. Dessa forma, o restabelecimento do caminho entre a realidade e a representação só pode ser feito no nível construtivo, ou seja, precisa da subjetividade interpretativa, mas sem que isso signifique que ela possa despregar-se de todos os traços do objeto ou realidade que ali ainda existem. Nesse sentido, o trabalho com a dramaturgia, ela se propõe de uma forma muito contundente nessa análise interpretativa, aonde esse conjunto de conhecimentos, né, que eu citei, que vem tanto de outras fontes quanto da própria prática com a iluminação, quanto com a pesquisa histórica num sentido mais amplo, ela se coloca nesse olhar que se lança sobre essa dramaturgia. Então não é uma análise dramatúrgica no sentido estrito do termo, né? Porque o que interessa ali não são as questões ligadas simplesmente à produção do texto dramatúrgico, mas sim um certo olhar para uma estruturação cênica presente na construção dramatúrgica, que se apresenta como um olhar de uma dada época. Então, nesse sentido, uma outra criança do projeto, uma outra aposta do projeto, claro que ainda em sentido embrionário, uma vez que é um projeto de um ano, rápido, né, de pesquisa, deve continuar posteriormente para além do pós-doutorado, é que ao pegar um leque de 3 peças do Pirandello, de um período chave da produção dele, de início de 20, né, a primeira é 21 até 30, pensando que nesse período tem um dado muito importante, que é de 25 a 30, a 29, né, 30, o Pirandello recebe uma companhia para estar sob a sua direção. Então ele, além de ser dramaturgo, ele é diretor também durante esse período das suas peças, ele encena as suas peças. Então é esse olhar que de alguma forma dá conta de uma certa modernidade, de um certo olhar moderno para como estruturar essa cena, que é o que o projeto busca na iluminação. Então é isso a proposta. Doutorado, né? E a pesquisa ela está começando mais agora nesse segundo semestre. Então vou falar de novo esse nome aqui complicado por enquanto, que eu não sei, vai mudar ainda, né? É diversidade cultural e identidade nacional, dilemas e impasses do movimento folclórico 1947 a 1964 na dramaturgia de Zora Seljan. Bom, essa minha pesquisa ela parte do que eu já desenvolvi durante o mestrado como orientanda da Brígida Miranda na UDESC, que eu pesquisei o teatro feminista e durante essa pesquisa eu busquei referências de dramaturgas mulheres e fui me deparando com o fato de que as publicações da dramaturgia feminina era muito inferior em relação à dramaturgia masculina. E aí depois que eu terminei, mas só que não foi exatamente esse o foco do mestrado, então depois que eu terminei, eu continuei esse meu interesse na dramaturgia escrita por mulheres e foi então que eu conheci a obra dessa escritora chamada Zora Seljan, que me chamou a atenção pelo nome das peças, né, que eu encontrei ela numa lista de dramaturgas esquecidas da história do teatro. E aí me chamou a atenção o nome das peças dela, que era Três Mulheres de Xangô, Oxum Abalô, A Orelha de Obá.
E aí eu fiquei questionando, eu fiquei com o desejo de ler, né? Aí eu comprei os livros, comecei a ler a obra dela e foi me chamando muita atenção o fato de que ela levava para o texto os elementos da cultura popular. Vou dizer agora cultura popular, mas eu acho que esse é um termo também que eu quero questionar mais. Como elementos do jongo, do maracatu, da congada, essas coisas apareciam nos textos dela. Bom, aí fui buscando mais e fui vendo que a partir então de pesquisas folclóricas e etnográficas, ela produziu uma série dramatúrgica que ela mesma denominou de teatro folclórico. Também é outra, o folclore também é uma questão, uma noção que eu quero debater. Então, nesses textos, além dela reelaborar a mitologia afro-brasileira e ameríndia, ela incorpora elementos extraídos das práticas performativas afro-ameríndias, como cantos, danças, gestos, poesias, adereços, figurinos e cenários. Aí, além disso, eu vi então que ela também fundou um conjunto folclórico chamado Conjunto Folclórico Teatro do Xumaré da Escola do Povo, aqui no Rio de Janeiro, em 1956 ou 57. Em 56. E aí, junto a esse grupo, ela participou da criação dramatúrgica de alguns textos dela e, ao mesmo tempo, ela teve a concepção dramatúrgica dela influenciada pelas características desse conjunto, que era composto por pessoas que cantavam, dançavam, tocavam, mas que não eram atores profissionais, então não sabiam ainda falar um texto em cena. Então, esses textos dela são muito permeados por dança, por canto. Então, essa proposta de encenação dela parece requerer do ator e encenador um conhecimento empírico das práticas performativas afro-ameríndias e o que me parece sugerir uma especificidade de ator e encenador muito próxima do que o Oswald Barroso chama de brincante. Aí, continuando a investigação sobre ela, eu fui descobrindo poucas informações sobre ela na internet, em livros, e aí eu fiquei sabendo que o arquivo pessoal dela, porque ela nasceu em 1918, é importante, esqueci esse dado. Ela nasceu em BH em 1918 e morreu em 2006. E o arquivo dela foi disponibilizado na Fundação Carlos de Barbosa. Então, eu fui consultar esse arquivo primeira vez em 2014 para ter uma noção se eu teria material suficiente, porque eu queria saber mais sobre esse conjunto folclórico, que eu não obtive nenhuma outra informação sobre ele, além do que ela tinha escrito no prefácio do livro. Então, fui consultar esse arquivo pela primeira vez em 2014, aí voltei em 2015, aí quando finalmente consegui entrar agora no doutorado, aí eu estou agora voltando a esse arquivo, que é um arquivo com 43 caixas, dessas caixas pasta arquivo, assim, sendo que esse arquivo ele não está totalmente organizado. Então, numa caixa eu posso achar carta, posso achar recorte de jornal, peça teatral. Então, ou seja, eu vou ter que olhar todas as 43 caixas para achar as coisas que eu preciso. Eu acho que até agora eu consigo ver umas 8 caixas por aí. Sendo que em uma semana eu fiquei em uma caixa. Em 3 semanas eu fiquei em uma caixa. Bom, e aí vendo então esse arquivo dela, eu já achei até agora mais 22 peças inéditas, além das 11 que eu vi que ela tem publicadas, né, que eu consegui adquirir. Tem até agora 22 inéditas, dentre que ela mesma classificou como dramas, comédias, óperas, balés, farsas e peças para teatro de bonecos. Aí também fui vendo, né, nessa pesquisa no arquivo que ela foi uma autora premiada e que a trajetória dela está ligada a diferentes áreas da criação e produção teatral. Ela também fundou grupos de teatro de fantoches, criou programas de teatro para TV, assinou a coluna de crítica teatral do jornal O Globo, foi jornalista, publicou livros em diversos gêneros literários,
e contribuiu para a realização do primeiro Congresso de Trovadores e Violeiros em Salvador em 1955, além de exposições de arte na Nigéria, exposições do livro brasileiro nos Estados Unidos. Ela teve peça que foi ilustrada pelo Caribé, livros prefaciado pelo Jorge Amado e peças traduzidas e encenadas em outros países. Então, diante dessa produção assim expressiva, acho que merece uma atenção. Aí um problema assim, né, que eu fui vendo então que essas peças dela, elas estavam permeadas por noções como a fábula das três raças, democracia racial, identidade nacional. E então essa obra ela aparece como sintomática dos dilemas e impasses do que o Luiz Rodolfo Vilhena denomina de movimento folclórico. E aí ele faz esse recorte que é de 1947 a 1964. E aí o Renato Ortiz ele problematiza, né, a importação e a reformulação do pensamento folclórico europeu pela intelectualidade brasileira, demonstrando-a como parte do projeto de criação do Estado brasileiro, que buscava a resolução do problema da identidade nacional. Então, encontrando na fábula das três raças uma forma de criar essa identidade. E encontraram na cultura popular um viés para essa construção da identidade, apresentando tensões entre tradição e progresso, resistência e dominação. Ou seja, o resgate e a difusão de diferentes manifestações culturais brasileiras apresentam uma tensão entre o olhar estereotipado e romantizado, vindo da ideologia dominante, e o pensamento e os reais problemas do povo do qual se fala. Por outro lado, o povo, ainda que de forma representada, né, ganha uma certa visibilidade às manifestações que antes não eram consideradas. Aí eu encontrei na etnocenologia, então, uma perspectiva que poderia me ajudar a pensar sobre a obra dela, porque se o folclore, lendo o trabalho do Luiz Rodolfo Vilhena, eu vi que o folclore ele tentou se impor enquanto disciplina, mas ele foi desvalorizado. E as práticas performativas, enquanto afro-ameríndias, enquanto um dos objetos de estudos do folclore, elas podem ser estudadas sob uma perspectiva teórica renovada, que acho que a etnocenologia ela atenderia a esse estudo. Bom, aí me vem várias questões que eu acho que eu vou ter que escolher algumas aí para trabalhar mais a fundo e para saber o que escolher desse arquivo que eu estou investigando, porque tem muita coisa que vai aparecendo e de repente tudo é interessante, mas eu tenho que fazer um recorte, né? Então, das coisas que eu encontrei, por exemplo, encontrei críticas sobre uma encenação de uma peça dela que foi montada em Londres nos anos 90, críticas positivas. Encontrei projetos de encenação dos textos dela, plano de trabalho bem estruturado para o espetáculo do grupo folclórico que funcionava na Escola do Povo. Descobri também no arquivo, por um livro de um cara que foi ator desse grupo folclórico e depois foi ator do grupo do Solano Trindade, que ele saiu desse grupo folclórico porque essa Escola do Povo ela foi fechada por questões ideológicas pela polícia política. Então eu já estou com medo de não achar mais informação nenhuma sobre esse grupo. Achei carta-contrato do Alexandre Poloni com a Escola do Povo, com o objetivo de levar o conjunto folclórico para a Europa, mas esse projeto não foi levado adiante por causa, provavelmente porque a escola foi fechada, e aí o que foi levado foi o grupo do Solano Trindade.
Também carta da Azora com o Santo Poloni acertando a saída do grupo para Lisboa e Barcelona. Encontrei programas de espetáculos, do espetáculo a ser apresentado na Europa, um roteiro para cinema da peça Três Mulheres de Chambon, sendo que esse roteiro foi escrito em 97 e a peça é de 58, mas também projetos. E aí eu estou tentando também criar uma metodologia de organizar os dados que eu estou achando para não me perder, porque eu ainda estou no começo. E é isso. Se alguém tiver alguma ajuda aí também depois, alguma sugestão, porque esse negócio de pesquisa em arquivo é muito novo para mim. Obrigada. Bom, a minha pesquisa ela é em torno do Teatro do Grand Guignol de Paris, que foi um teatro que foi fundado na França em 1897 pelo Oscar Métainier, um dramaturgo que ele é oriundo do Teatro Libre do Antoine, e por sugestão do Antoine ele adquiriu o prédio, esse prédio aqui, e transformou esse teatro num teatro do Grand Guignol. O Teatro do Grand Guignol é um teatro que ele ficou conhecido e se especializou em peças de terror. Então a gente pode dizer que o Teatro Grand Guignol é o pai dos filmes de terror que a gente conhece hoje. Toda essa sistematização das convenções de terror, de filmes de terror, eles nasceram dentro desse teatro. É um teatro que a dramaturgia dele acabou, além do nome do Grand Guignol, ele acabou se transformando em um gênero teatral, né? Uma dramaturgia calcada em peças de terror, de violência, que aborda a violência, e dentro desse tipo de teatro eles desenvolveram várias técnicas que elas perduram até hoje, como por exemplo a fórmula de sangue que é usada no cinema, ela nasceu nesse teatro aqui. Então, o foco da minha pesquisa, na verdade, foi tentar mostrar o que duas companhias, em especial a True Peddlers, uma companhia norte-americana que trabalha desde 1991 resgatando esse gênero, e a companhia brasileira Vigor Mortis, a companhia que é baseada em Curitiba, a companhia do diretor Paulo Biscaia, e que trabalha desde 1997, esse ano está completando 20 anos de atividades, sempre em torno desse tema de como trazer o Teatro do Grand Guignol para a contemporaneidade, né? O Teatro do Grand Guignol, ele foi, como já falei antes, ele foi fundado em 1897 e teve uma atuação ininterrupta até 1962, e foi um dos precursores do expressionismo alemão. Se você pegar o filme como O Gabinete do Dr. Caligari, ele foi apresentado, antes de ir para as telas do cinema, ele foi apresentado no palco do Grand Guignol. Então, assim, grande parte da dramaturgia que você vê em Nosferatu, o Doutor, o Vampiro de Düsseldorf, tem bastante influência nesse tipo de teatro. Eu quero mostrar agora um vídeo de um professor, pode ser aqui o Net Archive. Eu não sei como é que está o som. I'm not more than the author Esse vídeo aqui é do professor Mel Gordon, que ele é um professor da Universidade de Nova York. Ele é um dos grandes estudiosos do Grand Guignol. E nesse vídeo aqui ele vai apresentar um pouquinho sobre o que é o Grand Guignol. Ele está em inglês, eu não consegui legendar ele ainda, tá? Eu não sei como é que está o volume. Pode ir? Pode. It's called the Grand Guignol, the Theater of Terror. Isso, tá. Grand Guignol began in 1897 and lasted about 60-some years. And every decade, every generation is something different. Na verdade ele está apresentando aí, né, o teatro. And the idea behind it was to create a sort of sensationalist
puppet show, not for children, but for adults. And what would stimulate adults to laugh, and to cry, and to react on children was the sex and violence. Gunkin' Yell became one of the first tourist attractions in Paris. And there's so many funny things about it. One is the people who are attracted to it, other than tourists, like Ho Chi Minh, who's a Chinese pastry chef. The king of Romania and his mistress had their own bedroom in the back of Gunkin' Yell where they made love while they watched it. The folklore of Gunkin' Yell is extraordinary. It's a theater of horror and terror, but the actors actually suffered horror and terror sometimes from the audience. Many of them were injured in the production, died. Some of the playwrights outside the theater who wrote about death died on opening nights. One of the interesting things about the Gunkin' Yell is it started as a chapel. And when you look at it, it has this otherworldly presence. And the productions generally ran according to an idea of what we call hot and cold showers. Sex farces interspersed with horrific plays, with comedies, and horrific plays. The average evening, 2 people would faint, sometimes as many as 15. And the people who faint were almost always males, because it said that the males didn't cover their eyes with some of the effects. And the effects were pretty astounding, of people being mutilated, of eyes being gouged out, of blood flowing from the heart, from the head, lace being cut on, people being gobbled by pumas and lions and serial murderers. There's a kind of humor, but also kind of devotion to seeing what can happen when ordinary people go crazy. Gunkin' Yell produced this grand Buffalo report, which ended in 1962, because it became something of a joke. It would really compete with horror movies. Like, exactly the most bloody and psychologically stressful horror movies really get their start in Gunkin' Yell. And even Gunkin' Yell actors kind of Hollywood really reenact some of the same characterization that they invented. Bom, basicamente aí ele está falando sobre o teatro, e esse teatro ele se tornou muito popular na França. É um teatro extremamente... ele era underground, e depois de uma certa época ele ficou... Era chique ir no Grand Guignol, né? As pessoas adoravam ir no Grand Guignol para sentir medo. Então, os donos do teatro, eles mediam o sucesso das apresentações pelo número de pessoas que desmaiavam na plateia, por causa desses números que vocês estão vendo aí. Então, 3 figuras foram muito importantes para o sucesso. O auge do Grand Guignol ele se deu na década de 20, né? Entre 1915 e 1925 foi o auge do Teatro Grand Guignol. Ele era super frequentado por turistas, as pessoas iam a Paris para testar os seus nervos dentro desse teatro, né? E a companhia ela fez um sucesso tão grande que ela passou, ela expandiu das fronteiras de Paris e saiu viajar pelo mundo. Eles fizeram turnê no Canadá, fizeram turnê nos Estados Unidos, e uma das turnês deles veio aqui para o Rio de Janeiro em 1923, né? E o sucesso dessas apresentações foram tão grandes que o Érico Veríssimo ele escreveu um conto chamado O Professor de Cadáveres, em 1929. Esse conto é o conto que serviu de base para ele escrever depois O Incidente em Antares, e foi baseado nas apresentações que ele viu da Companhia do Grand Guignol, que veio aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, as 3 figuras mais importantes desse tipo de teatro foram o Oscar Metenier, que é o fundador, o Max Morin, que fez toda a publicidade do Grand Guignol, o André Delotte, que foi o principal dramaturgo do Grand Guignol. Ele escreveu mais de 500 peças, né? Eram peças curtas, rápidas, e sempre voltadas para o tema da violência, né? E a terceira pessoa foi o Paul Ratinot, que era o cenotécnico, que foi quem desenvolveu todos os equipamentos e técnicas para assustar
esse pessoal. E esse teatro fechou em 1962 por conta da concorrência com o cinema começou a ficar popular, e por conta da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas já não queriam mais ver violência e terror, uma vez que estava acontecendo isso na vida real. Então o teatro encerrou suas atividades, né? E agora, contemporaneamente, a companhia Vigor Mortis, ela vem trabalhando desde 1997, resgatando esse gênero. Bota pra gente lá, não, pode ser as imagens, Vigor Mortis, imagens. Pode ver ali. Então, Pode passar? pode. Essa aí é a peça Debutante Sangrenta, que eles apresentaram aqui no Rio de Janeiro em 19... essa companhia é de Curitiba, tá? Eles apresentaram no Teatro Nelson Rodrigues em 2012, junto com uma companhia americana, a True Pedders, que é uma companhia também que trabalha com eles. Eles vieram para o Rio de Janeiro e apresentaram essa peça. Pode passar. Essa aqui é o Duplo Homicídio na Capital 20, foram duas peças que a Vigor Mortis apresentou. Uma delas é uma peça do André Delotti, chama-se Crime no Manicômio, e eu pude participar como ator desse espetáculo. Esse é o Crime no Manicômio, o Duplo Homicídio. Esse é o Graphic, essa peça ganhou o prêmio Shell, tá? Graphic. Lobo nas Paredes, esse é um projeto baseado na revista em quadrinhos do Jack Kirby. Esse é o Manson Superstar, que conta a história da família Manson e o assassinato da Sharon Tate. Esse é o filme do Nervo Craniano Zero, que eu tenho um pedacinho dele, da peça, que eles transformaram em filme. Então, a Vigor Mortis, ela trabalha, além de teatro, ela pega todas as peças que eles desenvolvem no teatro e passam para o cinema. Então, das peças que eles já produziram, 3 delas viraram filmes. Essa foi uma delas, que foi o Morgue Story, foi a primeira peça de sucesso deles. Esse é o Nervo Craniano Zero. Esses são os contos baseados em Edgar Allan Poe, O Coração que Falava Demais, baseado no Coração do Ator. Sense. E aqui a capa da revista em quadrinhos, que também eles pegaram, também além de, a Vigor Mortis, ela trabalha com várias linguagens, né? Ela faz um projeto transmídia, de teatro, cinema, quadrinhos. Essa peça foi apresentada aqui no Rio de Janeiro, conta a história do Carlos Zéfiro, que é o Evangelho segundo Carlos Zéfiro. Ficou em cartaz do CCBB. É o Jandir. Com o Jandir, com a Clara Cerejo. Esse é o Crime no Manicômio. Esse é o Jones. Então é isso. Acho que meu nome é Péricles e eu estou terminando o doutorado, defendo o início do ano, e acabei de fazer um estágio sanduíche na Itália, doutorado sanduíche. Fiquei 4 meses lá em Pádua e queria contar um pouco de como foi, assim, para a pesquisa esse período, e vou falar especificamente desses 4 meses e o que influenciou na pesquisa e o que mudou, e mudou um bocado de coisa. Qual é o nome da sua... Esse é o nome da tese. O nome da apresentação é Cantores Transatlânticos. Cantores Transatlânticos, Companhia Italiana na Formação do Teatro Brasileiro. Obrigado. Eu botei aqui o nome da tese só porque eu quero fazer uma trajetória do objeto. E aí, por isso que eu botei o nome da tese e não da apresentação. Então esse é o nome é o título da tese. Que foi como eu fui para a Itália, né? Em março, em abril eu cheguei lá. Aí, a ideia primeira, quando eu quis pensar companhias italianas que vieram para cá,
e fui pegar a história da primeira metade do século XIX, eu me deparei com essa passagem, tá no Música da Paixão, tá no Galante de Souza, eu fui no jornal, e vi que em 1813, no ano de inauguração do Teatro João Caetano hoje, né, Real Teatro São João na época, São Pedro de Alcântara, houve uma companhia italiana, lírica, que inaugurou o teatro. E eu quis, na época, pesquisar esta companhia, porque para mim era a maior prova que a presença italiana contribui para a formação do teatro brasileiro desde o primeiro momento que se constrói o primeiro teatro oficial na cidade. Mas eu não achei nada sobre o Ruspoli, em nenhum lugar, nem aqui no Brasil, nem na Itália. Eu fui para a Itália antes, em 2015, no âmbito de uma missão da Beth, a Beth, minha orientadora, lá, e não encontrei nada. Então, fui obrigado a desistir dessa ideia de estudar essa companhia, porque não tem nenhuma informação além desse parágrafo, nenhum nome além do Ruspoli, que eu também não sei se era diretor, empresário, ensaiador, o que quer que seja. Aí eu fui para a segunda ideia. Continuei pesquisando a primeira metade do século XIX e vi que de 1820 aproximadamente até 1830 existe um conjunto de atores, isso tudo via periódicos, tudo pelos jornais, um conjunto de atores que aparece. De 1820, alguns atores eles aparecem ali e alguns aparecem até 1830. Ou seja, existe um grupo de atores que fica em cartaz nesse período, com um detalhe muito relevante, que é de 1824 a 1826, o teatro, Real Teatro São João, pega fogo e fica fechado. Ou seja, esses cantores permanecem no Brasil, ou vão para uma outra cidade, ou para a Argentina, o que quer que seja, e voltam, que para mim era uma informação muito forte, muito interessante. Quem são esses cantores? Francesco Fasciotti, que era um castrado. Fabrício Piachinchini, vou passar rápido aqui só porque é deles que eu vou falar. Existem dois também que eu noto que tem essa presença, mas que eu não coloquei aqui porque, na verdade, o período na Itália, o papel deles não foi muito relevante. Por exemplo, Paulo Roschelas, eu não achei nenhum libreto dele na Itália. Na verdade, achei um de uma ópera encenada no Rio de Janeiro. Então, na verdade, a Itália não... Aí, como foi minha pesquisa aqui a partir desses nomes? Eu fui primeiro no Arquivo Nacional e encontrei no Registro de Estrangeiros, os documentos do Porto, a chegada de Fabrício Piachinchini, que chega aqui em 31/2/1820. E achei, também depois de muita pesquisa, nas despesas reais da família real, que o Francesco Fasciotti estava empregado na Real Câmara em 1816. Ou seja, em 1816 o Fasciotti já estava aqui e o Piachinchini chega em 1820. Ok, na verdade, como o Fasciotti era um cantor muito famoso na época, o salário dele era muito acima do salário de qualquer outro